Então, muito boa tarde. Dou naturalmente, em nome do Grupo de Trabalho, as boas-vindas à Federação Nacional das Cooperativas de Habitação, agradecendo naturalmente aceitarem estar aqui na nossa audição. Nós temos, o Grupo de Trabalho de Habitação tem vindo a desenvolver um trabalho inicialmente criado para desenvolver o trabalho em volta do debate dos projetos da especialidade do Plano Nacional de Habitação, entretanto alargado para uma matéria mais abrangente do que seja propostas sobre na área da habitação e de áreas conexas e, portanto, temos feito aqui estas audições, também tem havido naturalmente um debate mais abrangente, quer sobre os diplomas que, entretanto, estiveram em debate por iniciativa do Governo, quer diplomas e propostas, naturalmente, de todos os grupos parlamentares. Portanto, agradecer muito estarem cá para dar este contributo. Como sabem também, terá sido enviado. Cumprimento o Sr. Presidente Manuel Fernando Martins Trezo, creio que será quem fará a intervenção. Terá 5 minutos para uma intervenção inicial, que seguirá as intervenções e as questões dos senhores deputados em seguida, 3 minutos, e no fim terá 15 minutos para uma resposta conjunta para gerir como quiser as questões dos senhores deputados. Por isso, passo-lhe a palavra de imediato. Muito bem, muito obrigado. Bom, o tempo inicial é realmente curto, mas atendendo a isso, eu então vou centrar-me exclusivamente em 2 ou 3 matérias que o Programa Nacional de Habitação contempla relativamente às cooperativas e que já, quer nas propostas de alguns dos grupos parlamentares, quer na proposta do Governo, estão, digamos, refletidos e, portanto, é nessas 2 matérias que eu então ia intervir. Dizer, antes disso, e para começar, que o Estado, o país, tem cerca de 120 mil casas de habitação social, de habitação pública, depois de ter construído nas décadas de 80, 90 e no princípio da primeira década deste século, cerca de 180 mil casas, das quais, infelizmente, 60 mil foram vendidas a arrendatários. No mesmo período, exatamente no mesmo período, as cooperativas de habitação, no regime que era o único que lhes era oferecido, que era de promover a habitação para a venda aos seus membros, construiu, nas mesmas 3 décadas, cerca de 160 mil habitações e, portanto, isto acho que demonstra bem a capacidade de intervenção da sociedade, organizando-se em termos em cooperativas para responder às suas necessidades habitacionais. Relativamente ao programa, ele identifica para o terceiro setor, onde se incorpora as cooperativas, das 22 medidas, 7 delas podem ser trabalhadas pelos promotores do setor social. Eu vou-me ater apenas a 2 delas. A medida 10, que é a habitação a custos controlados, em que está previsto, e tendo como metas até 2026, está previsto a aplicação de apoios estatais para a criação de habitações para venda a custos controlados aos membros das cooperativas, naturalmente. E a medida 20, que é uma medida que tem como meta já para 2023, fomentar a concretização de projetos piloto na área do arrendamento acessível. Em termos de programa, não podia estar mais objetivo. Estes são, tradicionalmente, os modelos de promoção da habitação em que as cooperativas têm vindo a intervir, naturalmente com mais peso na promoção para venda, porque não havia outros mecanismos que lhe pudessem ser disponibilizados para o efeito, mas, verdadeiramente, a experiência das cooperativas de habitação tem que ver com a venda aos seus membros e não tanto ao arrendamento. Depois, quando nós passamos para as medidas propostas e preconizadas pelo Governo nesta proposta de lei que está aqui na Assembleia da República, nós verificamos que é criado a promoção da habitação acessível e, dentro dela, a promoção da habitação para arrendamento acessível, através da criação de uma linha de financiamento de 250 milhões de euros, mas destinada não só às cooperativas, mas também às empresas com fins lucrativos, também aos municípios e também às outras entidades do setor social, do terceiro setor. Linhas de financiamento que ainda hão de ser regulamentadas e preparadas, mas, portanto, as cooperativas da habitação para o âmbito do arrendamento acessível estão no mesmo plano que estas outras entidades que aqui referenciei. Depois, e relativamente
um outro mecanismo, que é a criação de uma nova geração de cooperativismo para a promoção da habitação acessível, através da parceria entre o Estado, os municípios e o setor cooperativo. São propostas muitíssimo bem-vindas, mas que começam por ser propostas, digamos, de projeto piloto, portanto, são experiências que vão ter que ser feitas, porque, na verdade, os projetos de habitação coletiva do passado, que não vingaram, para além de terem sido muito poucos, a maioria deles não vingou. Os projetos começaram com uma habitação coletiva e rapidamente se transformaram em propriedade individual, por alguma razão foi, mas nós estamos muito interessados em trabalhar conjuntamente com o IRU, com os municípios, com o Estado, naturalmente, no desenho desses projetos piloto, porque, na verdade, essa é uma resposta diferente daquela que era a resposta tradicional das cooperativas e que tem que envolver, antes de mais e primeiro que tudo, os cidadãos. Tem que envolver e tem que ser capaz de mobilizar os cidadãos para esta nova forma de intervir. E isso é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, é um trabalho que não tem expressão de imediato em termos de realização, como, aliás, tudo o que diz respeito à promoção da habitação, que, infelizmente, tem sempre prazos muito alargados de concretização, não só por questões de licenciamentos, que são fatalmente consomem uma grande parte do tempo de um projeto desta natureza, mas depois também a própria construção em si. E por isso nós achamos que há esta incongruência de, nestes instrumentos para apoio ao setor cooperativo, eles centram-se exclusivamente na área do arrendamento acessível e não na área também da promoção para venda. E eu acho que os dois modelos devem funcionar em paralelo, com os mesmos benefícios, com os mesmos apoios, e eu admito que haja alguma reserva relativamente à habitação cooperativa para venda aos seus membros, mas que facilmente se resolve. Aliás, na proposta do Governo, ela está já resolvida no que diz respeito às habitações promovidas para o arrendamento acessível, porque há um artigo que é a inalienabilidade e a preferência e que diz que, decorrido o prazo de arrendamento previsto, os 25 anos que estão aqui previstos, os municípios e o IRU têm sempre preferência na venda dessas habitações. Ora, na propriedade individual pode-se aplicar exatamente o mesmo. Eu vou terminar, deixo, digamos, as perguntas dos senhores deputados para, eventualmente, eu poder desenvolver um pouco mais esta matéria e agradeço a audição. Muito obrigada. Agradeço a intervenção do Sr. Presidente Manuel Fernando Martins Trezo e passo a palavra aos senhores deputados, neste caso à senhora deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, senhora Coordenadora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhor Presidente, senhor Tesoureiro, senhor Presidente Manuel Fernando. Muito obrigada por estarem aqui a contribuir para esta reflexão conjunta que estamos a fazer no âmbito da habitação e, portanto, onde os contributos da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação são naturalmente muito bem-vindos. E centrava-me exatamente na reflexão e na apresentação que acabou de fazer. Para lhe dizer o seguinte, é a intenção e a preocupação do Grupo Parlamentar do PSD reviver, se assim podemos dizer, as cooperativas de habitação. Aliás, também a própria proposta de lei do Governo acaba por dar alguns sinais nesse sentido e, portanto, se podemos estar muito afastados em muita coisa, creio que, maioritariamente, os grupos parlamentares têm esta preocupação relativamente às cooperativas de habitação, porque reconhecem que o trabalho que foi desenvolvido durante as últimas décadas foi um trabalho que é louvável e que muito contribuiu para a habitação em Portugal. E aquilo que daqui podemos levar desta audição, e é isso que lhe pedia com alguma clareza, é que de facto demonstre e nos aponte caminhos de como é que em processo legislativo o Parlamento pode contribuir para que as cooperativas de habitação ganhem uma nova vida, se assim podemos dizer, e sejam aqui um grande contributo para a criação de habitação no país. É certo que, como bem referiu o Sr. Presidente, o Programa Nacional aponta aqui caminhos, mas para o arrendamento acessível e, portanto, e também sabemos que essa não é a vocação principal
das cooperativas de habitação, porque as cooperativas de habitação são organizações que depois tentam criar habitação e criam e têm criado para os próprios membros dessas cooperativas. E são habitações que é para a aquisição própria, portanto, e assim foi ao longo das últimas décadas, e foi a experiência que tenho e que conheço bem é uma experiência muito positiva no que respeita às cooperativas. E, portanto, conheço casos muito próximos e, portanto, só tenho a dizer bem, e a nossa preocupação é, de facto, recuperar essa dinâmica de mercado, mas precisamos que nos indiquem sinais. O PSD tem um projeto de lei onde tem medidas específicas para a promoção da habitação, com as cooperativas de habitação e com as parcerias a estabelecer com essas cooperativas. Mas, nesta audição, se possível, pedia-vos que fossem mais ao detalhe, se for possível. Vamos a medidas concretas. O que é que o Parlamento pode fazer para que, de facto, isto seja uma realidade e possa criar mais-valia no mercado da habitação e mais habitação, porque é isso que todos procuramos e é isso que todos precisamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Creio que o Partido Socialista vai dividir a intervenção, apesar dos escassos minutos. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar todos os deputados, cumprimentar também a Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, o Dr. Manuel Fernandes Martins 13 e o Dr. Jorge António Silva. Pode ser Manuel 13, que é como eu sou. Ok, muito bem. Antes de mais, agradecer a sua exposição, os contributos aqui que nos trouxe para este processo de especialidade e também a relação entre o Programa Nacional de Habitação e estas medidas. Por tal como disse, as medidas que são estabelecidas no Programa Nacional de Habitação é onde estão estabelecidos os objetivos, métodos de financiamento plurianuais, etc., para concretizar e implementar esta estratégia de habitação no país. E aqui, necessariamente, estas medidas que são agora aprovadas, que estão agora em discussão, concretizam e dão concretização àqueles eixos que estão estabelecidos no Programa Nacional de Habitação. Gostaria, como é sabido, e também teve a oportunidade de destacar, o Governo destaca grande importância neste pacote à promoção das cooperativas e ao efeito que podem ter para a dinamização da habitação e para a construção de habitação a custos controlados, mas naturalmente quer limitar um efeito especulativo que também possa ter associado e que também resulta, claro, dos seus termos de intervenção, porque quando nos destaca que nas 3 décadas foi possível a construção de 160 mil habitações, nós também sabemos que o resultado de muitas destas habitações acabou por não se furtar, ou seja, não surgir esta realidade de cair como habitação especulativa. Por isso, naturalmente, o Governo estabelece estas medidas e procura direcioná-las para garantir que esta situação não se repete, até porque nos casos em que aconteceu também trouxe dificuldade associada à gestão do próprio parque habitacional, onde em algumas cooperativas no passado aconteceu, bem como situações de falência, outros, ou seja, um conjunto de situações que é preciso ter um outro olhar para o futuro. E por isso eu aqui perguntava-lhe, do que não percebi ao certo, porque o Governo claramente diz que até nos princípios que esta nova geração de cooperativas pretende atingir, não deve visar o objetivo do setor lucrativo. Mas aqui a sua preocupação que nos trouxe é que entende que este objetivo poderia ir mais além, ou seja, do que percebi, queria que me concretizasse, foi mesmo isto, ou seja, se a habitação... se é além da habitação a custos controlados, não é? Do que referiu, a habitação a custos controlados, mas por promoção própria. E como é que entende, se for por essa via, é possível limitar este efeito especulativo? Porque aqui, nesta dos custos controlados, é verdade que existe um direito legal de preferência, mas existe um direito legal de preferência que está limitado pelos preços que possam ser praticados, que é o que resulta também desta lei, porque as casas que são promovidas à habitação de custos controlados, depois também têm critérios para os valores em que essa preferência se vai poder efetuar, e por isso essa medida está salvaguardada. E perguntava-lhe, tal como a deputada Marcia Passos, que passos adicionais para promover este setor, e queria passar ao deputado Salvador Formiga para em 30 segundos fazer aqui uma pergunta também sobre o crédito beneficiário. Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os deputados, agradecer e cumprimentar a direção. Gostava de lhe fazer uma pergunta concreta, então. Como olha para a possibilidade de cooperativas em que a
propriedade das casas é coletiva, de modo a evitar a especulação e em que nenhuma habitação pode ser vendida a título individual ou por um preço superior ao custo de investimento. Relativamente ao crédito bonificado jovem, há partidos que neste momento defendem a retoma dessa medida, o PS não acompanha e gostaria de saber que impactos é que a direção entende que essa medida teve no passado e que impactos pode ter no futuro. Obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente Manuel Trezo e o Sr. Tesoureiro Jorge Guilherme e agradecer também o facto de estarem aqui e contribuírem para um tema tão importante da atualidade, que é o tema da habitação. Bom, eu antes de tudo queria lhe perguntar, Sr. Presidente, se acha que este Programa Nacional de Habitação não deveria ter sido elaborado de uma forma integrada, ou seja, se não deveria ter sido o Governo, mas também a ECOPS, a FENAS, a API, a APB, ou seja, deveria ter sido constituído um grupo de trabalho pelas principais entidades que intervêm no mercado da habitação e realmente daí sair as medidas deste Programa Nacional de Habitação e não, depois de ter saído as medidas, basicamente agora o que estão a fazer é estão a recolher pareceres. Isto porque nos parece que há medidas que são perfeitamente, quanto a nós, ineficazes neste programa e que constam neste programa e vou-lhe dar um exemplo, a questão da obrigatoriedade da oferta de taxa fixa pelos bancos. Acho que é uma medida perfeitamente ineficaz e que não vai resolver o problema da habitação. E a primeira pergunta que lhe queria colocar é se efetivamente acha que este Programa Nacional de Habitação irá resolver os problemas da habitação em Portugal. Ou seja, se as medidas que estão elencadas neste Programa Nacional de Habitação, se efetivamente irão resolver todos os problemas de habitação que existem no país. Depois, eu gostaria de confrontá-lo com uma situação que é o seguinte. Eu pergunto-lhe se acha que o Estado tem qualidade ou tem know-how para ser promotor imobiliário. Isto porquê? Porque no mês de fevereiro passado, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando a apresentação da Carta Municipal de Habitação, anunciou que ia lançar 5 cooperativas visando dar resposta à crise da habitação, referindo ainda que a primeira cooperativa já foi lançada no Lumiar e que até ao fim do ano são lançadas as restantes 4 cooperativas. E eu pergunto se efetivamente o Estado aqui não se está a substituir às cooperativas de habitação. E se realmente não deveriam ser as próprias cooperativas de habitação, digamos, a assumir esse papel e, digamos, não se misturarem aqui os papéis do Estado com os papéis do promotor imobiliário. Porque aquilo que nós vislumbramos é que eu acho que o Estado quer chamar a si para resolver todos os problemas quando existem entidades muito mais competentes para resolverem esses problemas. Depois há outra questão que lhe queria colocar, que era o seguinte. Neste momento, há um problema de oferta de habitação, mas nós temos 2 grandes centros urbanos que estão praticamente tomados ou saturados em termos de habitação. Ou seja, existe um grande desequilíbrio na distribuição populacional, Porto de Lisboa, e basicamente existe, todos, digamos, o resto do país está relativamente, digamos, esvaziado. E aquilo que eu pergunto é se não deveria haver nesses centros urbanos uma estratégia de reabilitação urbana, ou seja, haver um consenso entre as diversas entidades que eu já falei e as câmaras municipais, no sentido de perceberem qual é o património que está devoluto e o património que pode ser realmente reabilitado. Isto porquê? Porque tenho a certeza absoluta que o Sr. Presidente não terá acesso a nenhum inventário de património devoluto do Estado. Se calhar não terá, porque ele não existe. E este é um dos nossos principais problemas. É que muitas vezes fala-se no ataque à propriedade privada e fala-se que o Estado poderá arrendar coercivamente habitações, quando, efetivamente, o próprio Estado não sabe o património imobiliário que tem, devoluto, e que poderá ser utilizado para fins habitacionais. E, portanto, essa era... e fico-me por aqui, porque também não tenho mais tempo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os representantes da FENAS. E nesta altura que celebramos o 25 de Abril, é importante relembrar aquele que foi e que é ainda o papel
das cooperativas de habitação num processo que permitiu suprir um conjunto de necessidades habitacionais que foram muito evidentes nesse período e, portanto, nós valorizamos muito o papel do movimento cooperativo. Aliás, está constitucionalmente consagrado, em específico na habitação, mas também, em geral, o papel do movimento cooperativo e do setor cooperativo como uma das 3 componentes de uma democracia ou de uma economia mista com setor estatal, privado e cooperativo e, portanto, nós valorizamos muito o papel do movimento cooperativo e, em particular, na habitação, embora tenha sido esquecido ao longo de muitos anos em termos de políticas públicas. O que é que diferencia o cooperativismo habitacional em relação a uma promoção privada de habitação? O que diferencia é essencialmente que o objetivo de uma cooperativa de habitação é suprir necessidades de habitação dos cooperadores, dos membros dessa cooperativa. A tendência, isto é uma pergunta, é como é que nós podemos desenhar medidas que potenciem as capacidades do movimento cooperativo sem que depois permitamos que esse caráter distintivo do movimento cooperativo possa ser diluído. Porque depois, se nós usamos as cooperativas apenas para a fase da construção e depois as habitações são colocadas numa perspectiva de mercado, esse caráter distintivo do movimento cooperativo habitacional dilui-se e passa a não haver grande diferença, poderá alguém dizer que não há grande diferença em relação a um promotor imobiliário privado. E nós queremos que há uma diferença. É que o movimento cooperativo serve para construir habitações para a habitação dos próprios impulsionadores dessas mesmas cooperativas. E, portanto, é importante que nas medidas que são desenhadas se garanta que depois não há, perante um movimento que é de desmercantilização do direito à habitação, haja um processo depois de remercantilização ou de voltar a colocar no âmbito do mercado ou da especulação aquilo que são um direito habitacional. E, portanto, parece-nos que essa é uma preocupação que tem que estar presente. Gostaríamos de saber a vossa perspectiva das medidas anunciadas pelo Governo. Para já, temos pouco mais do que um slogan, se quisermos dizer, a nova geração de cooperativismo para a promoção da habitação acessível. Ainda não percebemos bem as componentes mais concretas deste anúncio no quadro das novas políticas de habitação, mas percebemos que existe, na prática, uma linha de crédito com bonificação e a disponibilização de terrenos e de património público. Agora, a nossa dúvida é, mas estes terrenos e património público que serão disponibilizados às cooperativas estão também disponíveis para promotores privados? É que se nós colocarmos em pé de igualdade perante esses terrenos as cooperativas que têm tido as dificuldades que têm tido por opções políticas ao longo de anos e de vários governos e um setor de promoção imobiliária privada que está muito consolidado e que já tem capacidade de intervir no mercado imobiliário, nós podemos estar aqui a dizer, não, temos aqui terrenos que estão disponibilizados de forma igual, mas o ponto de partida de um e outro são muito diferentes. O ponto de partida do movimento cooperativo, se calhar hoje, é muito diferente do ponto de partida em que estão os promotores imobiliários privados. Portanto, nós, como também ainda não percebemos muito bem até que ponto é que vai a medida do Governo, gostaríamos de saber também a vossa perspectiva acerca deste conjunto de preocupações, para que o cooperativismo possa ser também relançado e que se continue a pautar por aquilo que o distingue de outras formas de promoção, nomeadamente a promoção privada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Presidente Manuel Tereso, creio que é quem vai responder às questões. Tem 15 minutos para responder de forma conjunta. Ok, muito obrigado. Bom, eu acho que tenho aqui uma vantagem, que é a preocupação dos senhores deputados relativamente à atividade das cooperativas, é mais ou menos transversal no que diz respeito exatamente ao tema que eu aqui trouxe, e como tinha muito pouco tempo, foi exatamente isso que aqui quis trazer, foi essa discussão. Quando as cooperativas fizeram o que fizeram nos anos 80 e 90, fizeram-no porque contaram com 3 pilares. O primeiro pilar, a vontade das pessoas, a capacidade das pessoas se reunirem, se organizarem e criarem cooperativas. A capacidade do Estado, que percebeu essa necessidade e essa dimensão social e, portanto, apoiou as cooperativas, num primeiro momento, com financiamentos, com terrenos e com apoio técnico mesmo. E naturalmente, pouco mais tarde, o próprio envolvimento das câmaras, num primeiro momento
ajudando as cooperativas a infraestruturar terrenos que elas próprias adquiriam ou que obtinham de qualquer via, ajudando as cooperativas a licenciar as operações com alguma celeridade e, portanto, foi a conjugação destes 3 pilares que levaram a que as cooperativas pudessem fazer o que fizeram. Porque é que as cooperativas, no início deste século, deixaram de ter a atividade que tinham até então? Bom, primeiro, o Estado que tinha ajudado as cooperativas e todos os outros promotores a financiar as pessoas com juros bonificados para acederem ao crédito, acabou com o crédito bonificado. Os municípios, que entretanto tinham sido convidados a atuar no âmbito do PER e, portanto, canalizaram os terrenos que tinham para essas operações, começaram a não ter os terrenos que tinham disponíveis para disponibilizar às cooperativas. E os próprios financiamentos, quer do IRU, quer da banca, depois, quando começou a crise imobiliária, acabaram com o resto dos apoios. Ou seja, as cooperativas, de repente, viram-se sem aquilo que é fundamental para elas poderem atuar em habitação acessível para as bolsas e para os rendimentos dos cidadãos que vivem aqui no país. Portanto, eu diria que propostas concretas. Bom, as propostas concretas, por isso eu disse que as propostas concretas é, da mesma maneira que o Estado se disponibiliza neste momento para financiar a construção, quer em terrenos que vai ceder, quer em património público que vai alocar para esse efeito. Deve-o fazer, do nosso ponto de vista, deve-o fazer nas 2 vertentes. Na vertente onde haja capacidade para as pessoas se organizarem e cumprirem os desígnios do arrendamento acessível e também os mesmos apoios para a promoção, para a venda aos membros das cooperativas. E eu, relativamente a isso, porque é uma matéria que é muito sensível, e eu devo dizer que não há dirigente nenhum cooperativo com senso que queira andar a promover habitação para venda a membros que depois vão especular e viver e enriquecer à custa do trabalho dos dirigentes cooperativos. Ninguém quer isso. Portanto, se assim é, e bem, o Estado diz que, decorrido o prazo de arrendamento previsto no número anterior, os 25 anos, e em caso de venda, os municípios do IRU têm direito de preferência na aquisição dos fogos, promovidos ao abrigo do presente apoio, por valor calculado com a legislação, aplicável à promoção de habitação a custos controlados, reportados à data de conclusão do empreendimento e atualizado pelo fator de correção monetária. Ou seja, estas casas nunca sairão da esfera pública, porque a cooperativa que promoveu aquela habitação, se ainda existir, porque pode acontecer que a cooperativa, por qualquer razão, tenha feito o seu trabalho, cumpriu o seu objeto social e desapareceu, pronto. Se não há cooperativa para exercer o direito de preferência, o IRU e o município da área competente têm, é só registar isto, como aliás há em vários países da Europa, nomeadamente aqui em Espanha, aquela fração fica com ónus e nenhum notário se dá ao desplante de promover a venda da fração sem pedir a declaração do exercício do direito de preferência à cooperativa ou outrem. Portanto, eu acho que com esta medida, com estes apoios e com estas salvaguardas, nós podemos envolver as pessoas, as que têm alguma capacidade de aforro, alguma capacidade de mobilização de poupança e envolverem-se neste processo. E cada pessoa dessas que pode concorrer para a resolução do seu próprio problema com os seus próprios capitais próprios, é menos dinheiro, ou seja, é mais dinheiro que fica disponibilizado para aqueles que não o podem fazer, nomeadamente do arrendamento acessível. É a conjugação inteligente destas 2 vertentes que eu acho que nos pode dar e capacitar as cooperativas para poderem responder melhor. E mesmo em alguns empreendimentos podem conviver solidariamente a habitação para promoção individual para venda, com estas salvaguardas e com estas ressalvas, e a habitação de arrendamento acessível. Agora, é verdade que a proposta de lei identifica um conjunto de pressupostos que vão ser trabalhados, desde logo prevê a constituição de protocolos entre o IRU, os municípios competentes e as entidades do terceiro sector. Portanto, há um caminho a percorrer, há um caminho a trabalhar e agora vamos ver se há aqui um aspecto que eu acho que é fundamental nós termos presente. É que, entretanto, em 2 anos, os custos de construção, como bem sabemos, dispararam de uma forma inusitada. O que quer dizer que, por exemplo, os parâmetros das rendas máximas da renda acessível já estão desfasados. E mais do que desfasados, é que o problema é que, como sabem, os parâmetros das rendas máximas do arrendamento acessível varia de concelho para concelho, varia de região para região. E os custos de construção são os mesmos, seja em Lisboa, aliás, se calhar na província até são mais caros.
E, portanto, tirando a componente do terreno, presumindo que o Estado vai disponibilizar terrenos para que as cooperativas possam promover e possam criar valor, criar casas para arrendamento, o problema é que o arrendamento de uma casa em Lisboa é totalmente diferente do arrendamento máximo de uma casa em Santarém. E, portanto, os custos de construção que nós, os promotores, vão ter que contratar agora, não vão ter em conta essa decalagem, porque o arrendamento acessível, as rendas máximas estavam em função do património que já havia, da disponibilização do património que já havia para esse efeito. Construir de novo, construir de raiz, com estas regras, eu quase que diria que não está aprovado, ou estará muito próximo de ser aprovado, que a taxa de esforço de um jovem que vá comprar uma casa de custos controlados não será muito longe, ou até será menor que a taxa de esforço do mesmo jovem que vai arrendar uma casa no regime de renda acessível. Porque, a menos que, e por isso eu também lanço aqui este desafio, a menos que o Estado esteja preparado para, no caso das promoções de arrendamento acessível, haja uma componente não reembolsável e que, portanto, de alguma forma, baixe significativamente o serviço da dívida, porque, no fim do dia, a renda técnica tem que ser paga por quem vai usar aquelas casas. E a renda técnica é a componente, é a composição do pagamento do serviço da dívida, do pagamento da gestão e da manutenção do empreendimento, porque o empreendimento, as rendas vão servir para isso tudo, não é? Portanto, tem que acomodar estas componentes todas. Portanto, em relação àquilo que deve configurar e que a Assembleia pode discutir e promover essa discussão entre os seus deputados, é o apelo que eu faço. Isso tem que ver com a experiência que nós temos de décadas. O arrendamento por si só vai obrigar as pessoas a conviverem com uma realidade, a gerirem uma realidade que é uma realidade a longo prazo. Alguém vai ter que gerir aquilo. E tem que ser os próprios. A cooperativa são os seus membros. Ora, são os seus membros que vão ter que estar disponíveis para além de usar as casas, de utilizar as casas, de arrendar as casas, de fazerem a gestão da propriedade coletiva, daquilo que é de todos. E eu devo dizer que é por isso que é preciso realmente que isto não se faz por decreto, isto faz por convencer as pessoas a aderirem a este modelo e estarem preparadas para o gerirem no futuro. Nós bem sabemos, quem vive em condomínio, que arranjar um administrador de condomínio do prédio para gerir é uma desgraça, porque ninguém tem tempo para isso. Mas nas cooperativas é a mesma coisa. Eu devo dizer, aliás, o meu colega é bem mais novo do que eu, e, portanto, ele próprio tem dificuldades tremendas para convencer pessoas que estão envolvidas na cooperativa para uma promoção qualquer, convencer pessoas a renovar os órgãos sociais, porque nunca ninguém tem tempo para estas coisas. Há que ter isto em conta. Não vale a pena a gente pensar que definimos o melhor modelo e agora ele vai ser comprado por toda a gente. Não, há que haver partilha. E, sobretudo, eu acho que, relativamente à questão da propriedade coletiva, sempre que haja possibilidade disso ser feito, mas ser feito de forma consciente, de forma digamos, interiorizada pelos próprios e não por uma imposição, no sentido de dizer, meu amigo, você quer uma casa arrendada, tem que ir ali para uma cooperativa de propriedade coletiva. As coisas não funcionam assim. Até porque, eu queria terminar, ainda tenho algum tempo, mas queria deixar aqui uma nota, que é esta. As cooperativas têm como princípio ser entidades de porta aberta. Ou seja, a adesão voluntária dos membros é um princípio que forma o ideal cooperativo. E, portanto, quando alguém vai bater à porta de uma cooperativa para aceder a um determinado bem, no caso da habitação, uma casa, nós não sabemos quem é a pessoa. Não fazemos a mais qual ideia. A cooperativa é de porta aberta, portanto, não se vai fazer uma seleção em termos de, faça aqui um preenchimento do inquérito para a gente saber se você tem ou não tem competências para isto. Não é assim. As pessoas aderem, há projetos, aderem aos projetos, se aderem, sabem quais são as regras do jogo, sabem quais são os regulamentos, os estatutos, tudo mais, e, portanto, integram-se. Depois, mesmo aquelas pessoas que querem verdadeiramente ter uma casa e juram a pé juntos que querem ter uma casa, no dia que obtêm a casa, se a seguir puderem, ninguém lhes determinar que não o podem fazer. Se alguém lhe oferece pela casa que lhe custou 100, 200, é a natureza humana, infelizmente, é assim. E nós temos que ter isso como ponto assente. Por isso,
É por isso que nós, dirigentes, reclamamos, e não é de agora, já no âmbito da discussão da Lei de Bases de Habitação, nós reclamamos isso. É fundamental que a promoção de habitação cooperativa, com o apoio do Estado, naturalmente, porque pode haver cooperativas que queiram organizar-se, resolver a sua vida, sem apoio do Estado, pagando aquilo, e, portanto, não havendo a tal diferenciação do promotor privado para a cooperativa, aí resolvam a sua vida. Agora, cooperativas que vão obter apoios do Estado em géneros, em financiamentos, em bonificações, em benefícios fiscais, essas casas, do nosso ponto de vista, têm que estar no chapéu da habitação de interesse público. Ponto. E, portanto, quem quiser ter um acesso a essa casa sabe logo à partida as regras do jogo e sabe logo à partida que aquela casa não vai nunca ser possível especular, a menos que o Estado faça como fez no passado, em que as casas que promoveu, uma parte significativa delas vendeu-as aos arrendatários. Portanto, quando se diz, e respondendo ao Sr. Deputado, é verdade, Sr. Deputado, nós sabemos que, infelizmente, houve pessoas sem escrúpulos, houve dirigentes menos avisados, houve pessoas que aproveitaram a oportunidade e as casas que deveriam ser para um fim passaram a ser para o outro. Elas continuam a ser habitadas, não é por quem as devia habitar e, sobretudo, não é fazendo rico alguém que se usou do trabalho comum da comunidade. Portanto, isso é verdade. Mas o Estado também promoveu isso. Ou seja, o Estado foi, aliás, o principal, se calhar, leitmotiv para o efeito. E, portanto, atenção, nós confessamos que, não é confessamos, é assumimos que, na verdade, houve coisas que não foram bem feitas, sobretudo, e hoje, repare, eu queria dar aqui um exemplo. Se o Jorge Leme quiser depois acrescentar, eu vou-lhe dar aqui uns minutos, se quiser acrescentar verdadeiramente alguma coisa, mas ele foi testemunha disto. Há uma cooperativa que soube que havia um membro da cooperativa que ia vender a casa, a cooperativa soube onde é que a casa ia ser vendida, o notário foi ao notário e disse ao notário, olha, você não faz esta escritura, porque este senhor não pediu o direito de preferência à cooperativa. Não exerceu, não pediu à cooperativa para exercer o direito de preferência. Ele não tem declaração nenhuma. E sabe qual foi a resposta do notário? Meu amigo, isso não tem problema, isso não é comigo. Vocês, sabendo que a escritura é feita e que o negócio é feito, vocês depois fazem uma queixa e desobrigam o negócio, anulam o negócio. E ele perguntou, então, mas agora, eu sei já disto, estou-lhe a comunicar assim, e depois vou desfazer o negócio. Então vou desfazer o negócio, a entidade que financiou a casa, que agora vendeu, a outra que comprou, como é que isto vai ser? Portanto, Srs. Deputados, essa é verdadeiramente o pedido que nós fazemos, é que a Assembleia regule esta matéria, dê os mesmos apoios à habitação cooperativa para venda e para arrendamento, mas que regule, mas de uma forma eficaz, de uma forma objetiva, de uma forma, em termos predial, que essas casas não possam, e depois, em algum caso que apareça que há alguém que quer vender a casa por qualquer motivo, ou mudou de cidade, ou mudou de país, ou uma coisa qualquer, vai bater à porta da cooperativa, não exerce, ou não há cooperativa, já sabe que tem que ir imediatamente à Câmara Municipal do sítio. E a Câmara Municipal do sítio faz, porque é fácil de calcular. O problema é que hoje há uma forma que faz parte do Decreto-Lei 502/99, que é uma forma macarrónica que ninguém consegue compreender como é que uma casa que foi feita em 1980 e que agora quer ser exercido o direito de preferência, qual é o valor daquela casa? Por que valor é que a cooperativa vai exercer o direito de preferência? Porque é uma forma, de tal forma, complicada, ainda por cima precisa de um júri, precisa de 3 membros do júri para definirem qual é o valor. Portanto, esta forma como o Estado, como o Governo apresentou aqui nesta proposta, acho que é muito objetiva e resolve nitidamente esses problemas que eventualmente se possam vir a colocar. Agora, sabemos que o movimento cooperativo atual não tem nem de longe a capacidade que teve há décadas, sabemos disso, mas estamos muito disponíveis para revitalizá-lo, tanto na vertente, ou seja, revitalizá-lo no seu todo, podendo dar à mesma cooperativa a possibilidade de intervir em determinados sítios em habitação para venda aos seus membros e noutros sítios para arrendamento aos seus membros. São ambos membros da cooperativa e ambos beneficiam do trabalho da cooperativa e do seu próprio trabalho. Jorge, quer acrescentar alguma coisa? Não, está dito, não tenho provavelmente nada assim a acrescentar. Quer ainda terminar alguma questão? Sim, eu aproveito, como é óbvio. Então fazemos assim, tolerância de mais um minuto para terminar alguma questão que ainda queira
Responder aos senhores deputados, sim. 1 a 2 minutos. Ok. Eu queria aproveitar, o Sr. Deputado do Chega levantou uma questão que me estava a escapar e que tem que ver com o tal anúncio pelo Presidente da Câmara de Lisboa de que ia criar cooperativas. Eu acho que é um lapsus língua, naturalmente. Aliás, eu já tive a oportunidade de falar isso com deputados do PSD, com a própria vereadora Filipa Roseta. A Câmara de Lisboa não vai lançar cooperativa nenhuma. A Câmara de Lisboa, quando muito, vai lançar concursos, que lançou concursos de arquitetura para projetos em Lisboa, e depois há de lançar concurso, então, para as cooperativas concorrerem àqueles terrenos onde depois vão contratar os financiamentos e tudo mais. Não sei o quê. É uma outra modalidade, é uma modalidade que a Câmara está a fazer para tentar obviar as questões do licenciamento que demoram uma eternidade. Eu desejo-lhe muita sorte. Acho que não é suficiente, porque, na verdade, a questão é que nós temos um ordenamento, como os senhores deputados bem sabem, de legislação que diz respeito ao licenciamento de uma casa, que é uma coisa inacreditável. Não é? Na verdade, uma das medidas que aqui está nesta proposta do Programa Nacional de Habitação tem que ver com a seriação dos conceitos de construção, da legislação de construção, e isso é fundamental que exista rapidamente, porque eu já ouvi alguns responsáveis autárquicos dizer que um projeto desta natureza em 4 anos está resolvido, entre licenciar, entre construir e entre entregar. Não. O que é normal, e não é só em Lisboa, temos alguns exemplos de outras partes do país, é que 4 anos é para licenciar quando as coisas correm bem, quanto mais o resto. Não é? Portanto, e esse é verdadeiramente uma matéria que eu acho que merece, como a senhora deputada disse, há algumas matérias que são transversais à aprovação dos deputados, ainda bem, e esta eu acho que devia ser mesmo uma matéria que devia ser para ajudar os municípios a serem mais céleres, mais ágeis e, sobretudo, a não criarem uma pobreza que é a quem investe e que vê os seus investimentos desaparecerem no tempo, só para terminar mesmo. Sim. O penúltimo empreendimento que se fez em Lisboa, 78 apartamentos que se entregaram as chaves em 2021, o T2 custou 116 mil euros. Está para começar agora a segunda fase, com 2 anos de interregno, porque a Câmara se atrasou indecentemente a aprovar o projeto. Os mesmos T2 vão custar agora 208 mil euros. É assim que se empobrece. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, eu. Penso que também espero tê-lo deixado terminar as questões que queria... Fico muito agradecido. Queria terminar. Fico muito agradecido e sabemos que o tempo é desafiante. Fico muito agradecido e espero verdadeiramente que os seus deputados possam realmente ajudar, não é as cooperativas, é os cidadãos, a terem respostas também da área das cooperativas. Sabemos que é uma grelha desafiante e que o assunto, naturalmente, para afinal, poderíamos estar aqui muito mais tempo a debater este assunto, mas terminar despedindo-me, agradecendo naturalmente todas as respostas. Eu também que isso não, acho que posso dizer, enquanto coordenador do grupo de trabalho, acho que é também positivo o consenso e o interesse das várias forças parlamentares e do Parlamento em geral por este assunto, e independentemente de chamarmos nova geração de cooperativismo ou não, acho que é interessante a abrangência e o interesse que haverá neste próximo mês também de debate sobre esta matéria. Dizer também que, naturalmente, estamos completamente disponíveis, o grupo de trabalho no seu conjunto, ainda estará, pelo menos até ao fim desta sessão legislativa, estaremos a trabalhar estas matérias. Qualquer contributo, escrito, reunião que queiram naturalmente dar, estamos absolutamente, naturalmente, disponíveis para a FNAS, para qualquer outra questão. Muito obrigada.